Seja bem-vindo ao Matemática com o Matheus. Curta, siga e compartilhe nossas redes. E bora atracar o mate com a questão. Em uma biblioteca, os livros são catalogados com uma etiqueta de identificação. Cada livro recebe uma etiqueta única e diferente das demais. Dentre as diversas formas de se realizar essa identificação, uma biblioteca decidiu criar códigos que permitissem também uma classificação para os livros de matemática e de física do acervo. Considere que o código utilizado por essa biblioteca é formado por uma sequência de 5 caracteres, composta por 2 letras seguidas de 3 números distintos. A classificação adotada foi realizada de acordo com as regras a seguir. A primeira letra do código indica o tema do livro. A. Para livros de matemática, usa-se uma letra do conjunto A, B, C, D e E. B. Para livros de física, usa-se uma letra do conjunto F, G, H. 2. A segunda letra do código indica o nível do livro. Para livros de nível básico, usa-se uma letra do conjunto I, J, K, L. Letra B. Para livros de nível superior, usa-se uma letra do conjunto M, N. 3. Os caracteres numéricos são escolhidos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5. Considere ainda que o primeiro caractere numérico do código deve ser diferente de 0. Com relação à quantidade de livros de matemática e de física que podem ser etiquetados de acordo com essa classificação, assinale verdadeiro ou falso em cada afirmativa a seguir. Bora pro gabarito. Antes não esquece, ative o sininho, deixa o like, te inscreve e agora o gabarito da questão. Então aqui eu construí um resumo das regras adotadas para a classificação dos livros. Então nós temos aqui as 5 posições, 5 letras, 2 são letras e 3 são números. Então para a primeira posição, para a primeira letra, nós temos essas condições adotadas. Certo? Para a segunda letra, nós temos essas condições adotadas. Certo? Nível básico e nível superior. E para as 3 últimas posições, são essas condições. Podemos usar os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a condição é que a terceira posição seja diferente de 0. Nessa questão, nós iremos utilizar o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, porque o código é construído em etapas sucessivas e em cada etapa você faz uma escolha independente das anteriores. Então, nós vamos analisar cada uma das alternativas agora. A primeira alternativa nos diz que podem ser etiquetados 1.200 livros de matemática do nível superior. Então, no nível superior, né? Então, no primeiro nós temos matemática. Nós vamos ter que considerar esta parte para o primeiro, ou seja, serão 5 possibilidades na primeira posição. Tá? E de nível superior. Então, na segunda posição, nós teremos M e N. Então, o cálculo é feito da seguinte forma. Nós temos, pelo princípio multiplicativo, que na primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta. Multiplicação. Na primeira posição, nós temos 5. Por quê? Porque na primeira posição, eu posso ter A, B, C, D ou E. Então, eu tenho 5 possibilidades para a primeira posição. Ok? Na segunda posição, a afirmativa diz que é matemática de nível superior. Então, de nível superior, nós temos M e N.
ok? M e N. Então, podem ser duas possibilidades. Bom, para terceira, quarta e quinta posição, então veja, na terceira posição, certo? Nós temos que tem que ser diferente de zero. Então, nós podemos ter, para a terceira posição, nós podemos ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, nessa terceira posição, podem ser 5 possibilidades para a terceira posição. Então, aqui é 5. Note que o exercício diz que são distintos, ok? 3 números distintos, então não pode haver repetição de números. Se eu adotei, por exemplo, o 1 para a primeira posição, para a terceira posição, se eu adotei o 1 para a terceira posição, então agora nas próximas, na quarta e na quinta posição, veja, na quarta posição eu posso ter o 0, o 2, o 3, o 4 e o 5, porque o 1 já foi colocado na primeira posição. O 1 já foi colocado aqui. Então, repetindo, na terceira posição eu não posso ter o 0. Então, eu posso ter o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu tenho 5 possibilidades para a terceira posição. Certo? Então, 5 possibilidades na terceira posição. Na quarta posição, como por exemplo, o 1 já foi colocado na terceira posição, agora eu tenho quantas possibilidades para a quarta posição? O 0, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu tenho 5 possibilidades para a quarta posição. Então, nós vamos colocar lá 5 na quarta posição. Para quinta posição, bom, o 1 já foi colocado. O 1 já foi colocado na terceira posição. O 2 já foi colocado na quarta posição. Agora, para a última posição, nós temos quem? O 0, o 3, o 4 e o 5. Então, nós temos 4 possibilidades para quinta posição. Logo, vamos colocar o 4. Agora é só fazer a multiplicação. Isso aqui resulta em 10.000. Bom, a afirmativa diz que pode ser etiquetados 1.200 livros de matemática do ensino superior. Então, essa afirmativa ela é falsa, porque na verdade teriam que ser 1.000 livros. Ok? A afirmativa 2 diz que podem ser etiquetados no máximo 1.800 livros de matemática. Então, vamos ver. 1.800 livros de matemática. Então, vamos analisar a primeira posição. Primeira posição, nós temos 1.800 livros de matemática. Então, ele não especificou, né, se é de nível básico ou de nível superior. Então, nós temos que na primeira posição, aqui, certo? Só pode ser 5 possibilidades. A, B, C, D ou E. Então, aqui seria 5. Bom, para a segunda posição, como ele não especifica o nível, então podem ser o de nível básico, que são 4 possibilidades,
mais a do nível superior, que são de duas possibilidades, que resulta em 4 mais 2 dá 6. Tá? Agora, para a próxima posição, vale a mesma situação da afirmativa 1, como nós explicamos. Ó, diferente de zero. Então, na terceira posição, pode ser 5 possibilidades. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 5 na terceira posição. Na quarta posição, como já foi colocado um valor diferente de zero na terceira posição, agora nós teremos o zero. Por exemplo, vamos dizer que foi colocado 1 aqui. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos 5 possibilidades para quarta posição. E para a quinta posição, como são distintos, já foi colocado o número 5 aqui. Agora nós vamos ter quantas? Nós vamos ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, nós vamos ter agora 4 possibilidades para a quinta posição. Então, como é que vai ficar o cálculo para a segunda afirmativa, para a verificação da segunda afirmativa? Vai ficar, para a primeira posição, vai ficar 5, vezes, para a segunda posição, vai ficar 6, para a terceira posição, vai ficar 5, para a quarta posição, vai ficar 5, e para a quinta posição, vai ficar 4. Logo, nós teremos 3.000 livros. Bom, a afirmativa 2 diz que podem ser etiquetados no máximo 1.800 livros de matemática. Então, essa afirmativa ela é falsa. Bom, a terceira afirmativa diz que podem ser etiquetados 1.600 livros de nível básico a mais do que livros de nível superior. Então, vamos calcular os livros de nível básico. Então, para nível básico, vamos colocar aqui as posições. São 5 posições e a multiplicação. Bom, olhando o nosso esquema, o que nós podemos encontrar aqui? Livros de nível básico. Podem ser etiquetados 1.600 livros de nível básico a mais do que livros de nível superior. Então, para a primeira posição, veja que ele não especifica qual é a matéria, se é física ou matemática. Então, para a primeira posição, nós vamos ter quantas possibilidades? 5 mais 3. Então, nós teremos 8 possibilidades para a primeira posição. Certo? Na segunda posição, ele quer apenas de nível básico. Então, nós temos o I, J, K e o L, ou seja, 4 possibilidades para a segunda posição. Para a terceira posição, quarta e quinta posição, vale a mesma ideia que eu expliquei para as afirmativas 1 e 2. Ou seja, será 5 para a terceira posição, 5 para a quarta posição e 4 para a quinta posição. Então, o nosso cálculo será 8 vezes 4 vezes 5 vezes 5 vezes 4, que resulta em 3.200 livros. Agora nós vamos calcular com relação a livros de nível superior.
colocamos as posições, multiplicações e fazendo a verificação. Então, novamente, para a primeira posição, nós vamos ter que ele não especifica qual matéria, então, novamente, vai ser 8 possibilidades para a primeira posição. Então, 8 possibilidades para a primeira posição. Para a segunda, veja, é nível superior. Então, para a segunda posição, nós temos só M e N. Então, vai ser 2 aqui. Para a terceira, quarta e quinta posição, é a mesma explicação que eu fiz nas afirmativas 1, 2 e 3. Ou seja, vai ser 5 aqui, porque não pode, o 0 não pode, então vai sobrar só o 1, o 2, 3, o 4 e o 5. Na próxima também vai ser 5, porque uma já foi colocada aqui, então agora nos restam 5. E, como são distintos, né? Então, quando eu coloco mais um valor aqui, agora eu tenho quantas para cá? 4 possibilidades. Então, o nosso cálculo para a parte do nível superior vai ser 8 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 4. Isso aqui resulta em 1.600 livros. E a afirmativa diz assim, que podem ser etiquetados 1.600 livros de nível básico a mais do que livros de nível superior. Então, o que a gente tem que fazer? A subtração desses resultados. Vamos calcular a diferença. 3.200 menos 1.600. Isso aqui resulta em 1.600 livros. Ok. Então, essa afirmativa 3, ela é verdadeira. Então, a sequência fica F, F e V. Gabarito letra E. Mais uma pra conta e até o próximo Mate com Mateus.